Oi, gente! Estamos aqui de volta com mais uma edição do programa Ana Monteiro Convida. Hoje, diretamente dos estúdios da Rio Web TV. A minha convidada especial de hoje é Emanuele Freitas. Boa tarde, Emanuele. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal. Gente, Emanuele é graduanda em pedagogia, mediadora, orientadora familiar e escolar, presidente da AAPA, Associação de Apoio à Pessoa Autista, e do COMUD, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Palestrante, escritora e colunista em assuntos sobre autismo, família e sociedade. Manuele, vamos conversar um pouco então sobre o nosso tema hoje, que é um tema bem diferente, que as pessoas têm muita curiosidade de saber mais, sobre o autismo. O que é na realidade o autismo, Manuele? Bom, pessoal, o autismo ele é um transtorno global do desenvolvimento, né? Ele compromete 3 áreas neurobiológicas da criança com autismo, que é o comportamento, a socialização e a interação. No caso, ele pode variar de leve a moderado e grave, né? Vai depender mesmo desse quesito. Nossa, é bem complexo mesmo, né? É. Existem graus diferentes? E quais são as diferenças do autismo? Hoje a gente tem a classificação de leve, moderado e grave. E, no caso, nós temos outras abrangências também que já são síndromes. Vamos ter desses 3. No caso do leve, a criança ela tem um comprometimento pouco na fala e no comportamento também, mas não tanto quanto no moderado. Geralmente no moderado a criança tem uma dificuldade maior na fala, algumas dificuldades motoras também, e no grave a criança pode chegar até não ter nem a fala e também ter um comprometimento motor de interação social bem grave. É feito o diagnóstico do autismo? Tem alguma maneira de você, uma pessoa comum, que não seja um médico, não seja um comum, não vou dizer, mas uma pessoa especializada, diagnosticar o autismo? Hoje não existe um teste específico para o autismo. Existem, no caso, uma avaliação de uma equipe multidisciplinar e também, primeiramente, pelo neurologista, né? E junto com essa equipe ele traça esse diagnóstico com vários testes que são executados. Tá? Esses testes são testes específicos de comportamento, não é um teste clínico nem biológico, é um teste de comportamento onde ele vai designar esse grau de autismo que a criança tenha ou esteja desenvolvendo nesse inteirinho. Geralmente, né, se parte pelo neurologista mesmo, que é um médico. E daí ele encaminha para os demais. Entendi. Nossa, o assunto tem muita coisa para ser dita ainda. Nós vamos voltar no próximo bloco com mais algumas perguntas para a Emanuele sobre o autismo. Aguarde, por favor. O autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Quando a gente fala em autismo, as pessoas ficam, pô, é aquela coisa da pessoa que fica na dela, que não se comunica com os outros. A ideia que se faz do autismo é uma ideia muito pouco científica. E, no entanto, é um tipo de distúrbio muito comum. As últimas estatísticas publicadas indicam de que em cada 100 nascimentos a gente tenha um caso de autismo. E a confusão que se estabelece em torno desse problema é especialmente porque isso na verdade é o que é chamado de espectro do autismo. O espectro do autismo envolve situações e apresentações que são muito diferentes umas das outras. Você tem o autismo grave, aquelas crianças que nem chegam a falar. Alguns até começam a falar mamãe, papai, com 1 ano, mas vai chegando aos 2, 3 anos, de repente parece que eles se trancam num mundo à parte, esquecem, param de falar e ficam com um comportamento completamente diferente das outras crianças. As crianças às vezes ficam com movimentos repetitivos, ficam andando olhando para a parede, de um lado para o outro. Elas têm uma característica muito importante, que elas não apontam para um determinado objeto, como fazem as demais crianças. Elas têm uma dificuldade grande de contato visual. As crianças normalmente ficam olhando no olho da mãe, ela aprende a decifrar o olhar da mãe. Quando a mãe aponta alguma coisa para a criança, primeiro ela olha nos olhos da mãe e depois ela olha na direção do dedo.
A criança com autismo não faz isso. Ela, quando quer uma coisa, é capaz até de pegar a mão da mãe e levar até o lugar, mas ela não aponta, ela não chama atenção, ela não se relaciona claramente com outras crianças, procura ficar no seu canto. Um exemplo típico que os especialistas dão, que você dá um carrinho para uma criança, a primeira coisa que a criança faz é andar com o carrinho. A criança com autismo, em geral, vira o carrinho ao contrário e é capaz de ficar meia hora rodando as rodinhas do carrinho. Eles têm uma atração especial por esses movimentos circulares. E alguns nunca aprendem a falar. Esses são os casos mais extremos, é o autismo mais grave. E você tem na outra ponta do espectro aqueles chamados gênios, que só conhecem um assunto, mas conhecem esse assunto numa profundidade absurda. São essas pessoas que são capazes, às vezes aparecem nos shows de televisão, são capazes de fazer conta de cabeça mais depressa do que no computador. Você diz para ele, quanto dá? 2.427.326 multiplicado por 8.184.209. Eles, quando acabou de falar, eles se dão o resultado da conta. Outros sabem tudo a respeito de um assunto particular. E são muito ligados na matemática, porque as pessoas com autismo gostam de situações em que a resposta é única. E na matemática, quando você tem um problema, só tem uma resposta e acabou. Se você entrega para eles várias soluções, eles se perdem e ficam paralisados. Eles têm uma dificuldade muito grande no relacionamento social, por quê? Porque o relacionamento social, na evolução da espécie, foi fundamental para a sobrevivência. Nós, imagina na África, 5 milhões de anos atrás, quando nós descemos das árvores, uns animais de 1 metro de altura, sozinhos, aqueles primeiros hominídeos, se eles não se agrupassem, não seriam capazes de sobreviver. Então nós desenvolvemos uma circuitaria de neurônios para estabelecer esses relacionamentos, reconhecer amigos, separar os amigos dos inimigos, as pessoas perigosas das pessoas amigáveis, que é de altíssima sofisticação. Você vai a um bar, chega lá, vê uma moça que você acha bonita, você olha para ela, vê que ela olha para você e você começa a flertar com essa moça. Há uma interação de altíssima complexidade. Você tem que reconhecer os sinais, você tem que emitir outros sinais. E isso caminha por uma determinada circuitaria de neurônios. Você imagina que você tem um defeito nessa circuitaria, que pode ser mais grave ou menos grave. Esse defeito vai interferir com o relacionamento social. Quando essa moça olhar para você, você não vai entender o que ela quer dizer. E esse caminho, essa dificuldade do relacionamento social é a marca registrada do autismo. Isso pode ir desde os casos mais graves, como eu disse, daqueles que nem aprendem a falar, porque falar é um ato social, ninguém aprende a falar sozinho, até aqueles que são pessoas das nossas relações, que você conhece, mas que têm um comportamento um pouco estranho, que em situações sociais encontram muita dificuldade e que às vezes são mal compreendidos, são aqueles tipos que a gente acha que são esquisitos. E muitas vezes esses tipos esquisitos são geniais, conhecem um determinado assunto em profundidade, mas só se interessam normalmente por aquele assunto que eles dominam em profundidade. Então você veja que, na verdade, é um espectro. Desde a pessoa que não sabe falar, que nunca vai aprender a ler, até aqueles que são altamente capacitados para executar determinadas tarefas. Oi, gente, estamos de volta aqui para o segundo bloco do programa Ana Monteiro Convida. Voltando para o nosso tema sobre o autismo com Emanuele. Emanuele, vamos falar mais sobre o assunto? Vamos. Emanuele, quais são os direitos de um autista? E o autismo é reconhecido como uma deficiência já? Sim, desde dezembro de 2012, o autismo foi reconhecido como deficiência no estado do Rio de Janeiro e a nível Brasil mesmo, né? E essa lei até tomou o nome de uma mãe que vem lutando por essa causa junto com outros pais também, que é conhecida como a Lei Berenice Piana, né? E essa é a nossa carta magna. Ela dá o direito, todos os direitos ao autista, como qualquer outra deficiência, seja direito à escola, direito à saúde, à medicação, todos os direitos garantidos pelo governo. Ai, que bacana, que
bom, né? E é muito bom. Como a sociedade poderia ajudar e o governo poderia ajudar aos autistas, aos pais dos autistas? A sociedade eu vejo mais como tentando conhecer mais o assunto, tendo menos preconceito. Eles veem muito a criança autista por não estar na fisionomia deles. Eles tendem a achar que a criança é pouco pirracenta ou que ela não tem limites, né? Que a criança não teve uma boa educação, quando na realidade ele está tendo, ou às vezes, uma crise ou alguma coisa, por algum motivo que o deixou nervoso. E tentar conhecer um pouco mais esse mundo do autismo, né? E também das famílias que vivem isso. E o governo em si, eu vejo dando maior suporte, principalmente na saúde, que é onde eles mais necessitam, porque é onde se torna muito mais caro para as famílias. Porque são crianças que vão necessitar de terapias específicas, que muitas vezes o governo não está oferecendo. Então tem que se deslocar de um local para outro muito distante, que isso também já gera um transtorno. Então, criar políticas públicas mais para a sociedade mesmo, em municípios e não só no estado, criar condições dentro de cada um no seu município para não ter que se deslocar para vários locais do estado, em vez de estar dentro da sua própria localidade. Isso eu vejo como uma das primordiais necessidades agora. E é o que eu vejo mesmo conversando com essas famílias, né, no dia a dia. É esse contexto de deslocamento para tanta terapia que é necessária. Gente, vou facilitar um pouquinho isso aí, que o tema é sério. Pra quem não sabe, a Emanuele também é mãe de um autista. Emanuele, como é que é ser mãe de um autista? Conta pra gente como é que funciona, quais são as diferenças. Você tem um filho autista e uma filha que não tem autismo. Como é que funciona isso? Como é que o comportamento deles, como é que eles se relacionam? É bem dinâmico, como qualquer outra família. E ser mãe de um autista pra mim, eu vou falar com a Emanuele, é bem comum, como qualquer outra criança, porque eu tenho um outro parâmetro também, que também dá o mesmo, ou tão quanto, tem bastante necessidade quanto ele. Mas diariamente assim, a gente vai tendo que se conhecer mais, se fortalecer mais para poder entender o filho. E é isso que eu acho que vejo que as mães necessitam fazer também. Primeiro, se conhecer, saber os seus limites, saber as suas necessidades para poder ajudar o filho em si. Então é um desafio diariamente. Todo dia a gente tem uma novidade, a gente tem um novo caminho a percorrer. É como uma criança, como a minha outra filha mais velha, necessita também. Que bom, que bom. A Emanuele vai falar para a gente agora um pouquinho sobre a associação que ela mantém para os autistas. Como é que funciona, Emanuele? Bom, a APA ela é uma associação de 2 anos, né? Ela é bem nova ainda. Ela foi criada devido a essa necessidade de terapias próximas de casa. Eu tinha que fazer vários deslocamentos para muito distante, muitas das vezes não conseguia essa terapia, ou ele não conseguia desenvolver porque chegava às vezes muito nervoso, muito cansado. E vendo outras mães também necessitando disso, o custo elevado de vida, né? Então a APA ela veio dessa necessidade de ter no nosso município um local que fizesse um atendimento especializado para o autista, né? Que hoje é o que a gente faz. A gente tem 9 profissionais trabalhando conosco em prol dessas crianças, tanto que vai de 2 anos de idade já tivemos lá autistas de 42 anos e conhecemos um de 50 e oferecer o que eles necessitam, primeiramente. E ter isso próximo de casa, que seriam os municípios da Baixada Fluminense, né? Porque há uma grande concentração também no município da Baixada Fluminense, nesse caso do autismo em si. Então, ela surgiu com essa finalidade mesmo, e para ajudar as famílias a entenderem seus filhos, a saber como lidar com eles em casa, como poder sair com eles na rua, né? Coisa que muitas famílias ainda se podam muito de fazer, e a gente tenta mudar isso, mas trazer uma novidade, assim, mudar essa característica é complicado, mas a gente está tentando e seguindo em frente aí. É um belo trabalho, né, Emanuele? Para mim é gratificante. E como é que se mantém essa associação? Bom, hoje a associação, os pais eles têm uma ajuda, eles fazem uma ajuda de custo,
né? Já que todos os profissionais eles são pagos. Agora que a gente conseguiu alguns voluntários, né? E que estão realmente engajados nessa causa, porque não tem como ser qualquer profissional, tem que ser um profissional capacitado para lidar com o autista. Então, a gente vive dessas ajudas que as famílias fazem, de doações de pessoas que queiram contribuir com essa causa. Estamos aí lutando para conseguir alguns patrocínios de empresa também, né? Buscando toda a certificação, toda a documentação, deixando a associação com tudo conforme tem que ser feito para poder comprovar a seriedade do trabalho, né, que realmente é voltado para essas crianças e essas famílias. E é como a gente tem lutado aí diariamente, mesmo sendo bem difícil. Gente, a causa é nobre, mas a luta é difícil. Emanuele, o que vocês estão precisando? O que vocês estão movimentando para conseguir arrecadar fundos para a associação, para esse movimento que você faz? Bom, Ana, se você me permitir, né, eu gostaria de estar falando com as pessoas sobre um evento que a gente vai estar fazendo. Fique à vontade, pode falar. Então, houve uma reunião de um grupo de amigos que viram a necessidade da APA, viram todo esse trabalho que é executado lá, e eles se uniram para poder ajudar com um almoço beneficente, né, uma feijoada dos amigos da APA. Nossa, que bacana! Ele vai ser no dia 15 de dezembro, né, de 1 às 7 da noite, né, e tudo que for vendido, tudo que for arrecadado vai ser revertido para ajudar a instituição a manter as portas abertas e os atendimentos adequados a essas crianças. Né? Então, eu já gostaria de estar convidando a todos também. Eu estarei lá para poder estar conosco lá, e vai ter também vai ter bastante dança, bastante alegria para as pessoas, porque isso, eu acho que isso a gente tem que passar. Né? Que não é porque a gente tem uma diversidade que a gente não pode ser alegre, que a gente não pode ter esse convívio com as outras pessoas. O meu vai estar lá também, meu filho vai estar lá. Eles precisam de alegria. Eles precisam disso. E é o que a gente tem feito, ajuda de amigos, almoços beneficentes. Geralmente a gente faz as festas para as crianças, para que eles tenham essa diversão, essa parte cultural. E quem quiser apoiar a associação, só entra em contato. Como é que a gente consegue? Gente, vamos lá, vamos apoiar aí, que a campanha é bem séria. Vamos lá. Ô, Emanuele, você quer deixar os contatos, alguma coisa? Fica à vontade. Bom, a gente tem a página no Facebook, que é facebook.com/AAPA Pessoa Autista. Temos o nosso e-mail, né, que é aapa@autismo.org.br. Eu acho que a produção vai estar colocando para o pessoal, né? E no caso, o nosso telefone, que é 2661-2050, para fazer triagem, para poder tirar dúvidas, orientação, o que precisar, pode entrar em contato conosco, que a gente vai estar orientando, indicando lugares mais próximos das residências, o que for necessário para a família poder ter um ganho e um suporte. Que bom. Gente, ficamos por aqui com mais uma edição do Ana Monteiro Pro Convida. Voltamos na próxima semana. Agradecendo desde já a Emanuele. Emanuele, foi um prazer. Muito obrigada. Espero que tenham gostado do tema. E vamos sempre buscar trazer coisas interessantes para vocês. Obrigada.